Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Esperamos que estas conversas contribuam para informar e sensibilizar o público em geral acerca do espectro do autismo e do papel das associações federadas junto das pessoas com autismo e das respectivas famílias. Esperamos também que este seja um espaço de partilha de informação e de experiências, construindo assim um retrato da realidade de cada associação federada e das pessoas com autismo em Portugal. Hoje, a conversa sobre autismo é com o Dr. Miguel Castelo Branco, neurocientista, investigador no Centro de Imagem Biomédica e Investigação Translacional da Universidade de Coimbra e professor catedrático nesta instituição. Importa referir que também pertence ao Conselho Executivo da Federação Portuguesa de Autismo, mas hoje a conversa não será sobre o seu cargo na Federação, mas sim enquanto neurocientista. Dr. Miguel, muito obrigada. Obrigado eu. Por estar aqui hoje, presencialmente, vindo diretamente de Coimbra, para conversar connosco. Obrigada. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Obrigada. O principal objetivo deste podcast é precisamente informar e sensibilizar a população portuguesa acerca do espectro do autismo, do trabalho desenvolvido pelas nossas associações federadas, informar acerca dos direitos, apoios e programas para as pessoas com deficiência em Portugal, mas também consideramos essencial falar um pouco acerca da investigação científica que tem vindo a ser feita e está a ser feita nesta área. Como tal, e não me querendo alongar mais, vamos começar pelo início. Vou-lhe pedir para se apresentar e para nos falar um pouco deste centro onde faz a investigação e o trabalho que têm desenvolvido. Portanto, eu sou médico de formação, neurocientista, faço investigação na área da visão e muita investigação na área clínica e que nos últimos anos realmente se tem focado muito no autismo. Mas já agora dizer que o meu interesse pela área do neurodesenvolvimento começou antes de eu ter um filho com diagnóstico de autismo. E este centro, que tipo de investigação fazem neste centro? Para quem nos está a ouvir perceber um bocadinho este mundo das neurociências. É um centro muito curioso, só para verem o tipo de pessoas que lá trabalham, psicólogos, engenheiros físicos, engenheiros biomédicos, biólogos, bioquímicos, portanto é um centro muito interdisciplinar e o foco é aquilo que nós chamamos de investigação translacional. O que é que este palavrão quer dizer? Quer dizer que queremos ir desde o conhecimento básico para o mundo real, para a aplicação clínica. Esse é o grande objetivo do centro. Eu tenho outros interesses de investigação, mas o nosso foco é este. É ir da bancada até às pessoas, nomeadamente pessoas com autismo, mas nós também trabalhamos com outro tipo de situações, nomeadamente doenças neurodegenerativas. Portanto, os nossos dois grandes focos são as doenças neurodegenerativas e as perturbações do neurodesenvolvimento. Mas o centro faz outras coisas, porque é um centro de imagem. A imagem é uma forma ideal de olhar para o cérebro, mas nós também usamos a imagem para olhar para situações do foro da cardiologia e também do foro oncológico. Mas uma das grandes linhas de investigação é aquilo que nós chamamos as neurociências clínicas, em que nós, de facto, queremos chegar às pessoas. E por isso é que eu, por acaso, faço parte de uma associação de doentes, mas nós tivemos, por exemplo, como nossa investigadora, a Presidente da Associação Portuguesa de Doença de Huntington. Portanto, nós temos muita proximidade com as associações. Portanto, por isso fomos avaliados pela Fundação da Ciência e Tecnologia, pedimos para ser avaliados na área de investigação clínica. Portanto, esse é mesmo o foco. E eu diria que não há sem querer ser presunçoso, mas não há muitos institutos em Portugal com este foco, ou com o relevo da investigação na pessoa humana. Porque eu diria que é bem mais do que 50% do que se faz. Na maior parte dos institutos, se calhar, a maioria do que se faz é mais a chamada investigação básica ou pré-clínica, que para nós também é importante, mas de facto o nosso foco é chegar a respostas. E qual é a importância
para quem nos ouve e não faz ideia desta área de investigação, qual é a importância desta ligação com a vida real, com a parte clínica? A vida real não quer dizer que outro tipo de investigação não seja sobre vida real, mas... Pois, nós para chegarmos à vida real temos que validar soluções. Não é? Nós trabalhamos muito na área, não só do diagnóstico, mas também na área da intervenção. E as intervenções, isto no autismo é muito importante, têm que ser validadas. E há uma área que nós temos no ICNI, que é no ICNAS e no ICIBIT, do instituto onde eu trabalho, que é a área dos ensaios clínicos. As pessoas pensam logo em medicamentos. Nós também trabalhamos com medicamentos, também procuramos novas soluções centrais, porque praticamente não há bons medicamentos no autismo. Há alguns para alguns efeitos secundários, mas para as manifestações ou para as perturbações centrais no autismo não há. Portanto, também trabalhamos nisso, mas trabalhamos com psicoterapia, trabalhamos com terapia ocupacional, trabalhamos com neuroestimulação. Basicamente, para chegar à vida real, nós temos que validar estas intervenções. Por exemplo, nós temos, e muitas delas nós não sabemos se vão funcionar ou não. Algumas delas até funcionam e é um efeito placebo. Portanto, é uma área, portanto, o contacto com a vida real é este. É claro que nós não podemos prometer, quando fazemos este tipo de investigação, que vamos encontrar resposta, não é? Porque nós tentamos testar se as respostas são válidas, mas para isso é preciso tentar, não é? E aí vem aquela perspectiva do facto de também ser pai, não é? Que é uma questão que me perguntam muito se isso não causa um viés na investigação, o facto de também ser pai, o facto de ser médico. Portanto, eu acabo por, na investigação, e o facto de também estar interessado em conhecer mais, que nem sempre necessariamente vai levar a uma resposta. Mas pronto, no Instituto, na verdade, nós integramos tudo isso e chegamos à vida real porque, ao fazer investigação com pessoas, acabamos por viver os problemas dessas pessoas. Por exemplo, muitas vezes há pessoas que nos contactam, se calhar com este podcast também vai acontecer, que nos contactam porque ouviram falar na nossa investigação e às vezes contactam-nos porque querem um diagnóstico. E, pronto, e nós, obviamente, como temos colaboradores clínicos, tentamos, na medida do que podemos, dar uma resposta. Há pessoas que nos contactam porque querem participar num estudo que está em curso, de neuroestimulação ou neurofeedback. Portanto, eu sinto bastante esse impacto no dia a dia. Inclusivamente há pessoas, nós não trabalhamos só no espectro do autismo. Aliás, a primeira perturbação do neurodesenvolvimento que me interessou é uma doença rara, que é o síndrome de Williams, que é genética, que tem muitas outras coisas, há problemas cardíacos, há outras questões. Esse interesse é muito anterior ao diagnóstico do meu filho, é aí que eu rastreio, e as pessoas contactavam muito por causa de parceiros médicos, juntas médicas, porque muitas vezes é difícil, e eu aqui estou a falar para colegas médicos e outros profissionais de saúde, às vezes as pessoas não percebem o que é uma perturbação do neurodesenvolvimento, sobretudo quando falamos de casos em que as pessoas têm uma cognição relativamente boa, digamos assim. E, portanto, pessoalmente, enquanto investigador nesta área, eu sinto muito no dia-a-dia o contacto com as famílias e com as pessoas. E agora podemos, se calhar, ser um bocadinho mais específicos em termos de investigação, o que é que têm feito, ou o que é que estão neste momento a desenvolver, que estudos são esses, o que é isso da neuroestimulação, o que é que pretendem, explorar aqui um bocadinho se calhar, cada uma das investigações, que acredito que devam ser várias em simultâneo, não é? Pois, eu vou falar nos projetos em curso. Sim. Há um que está a terminar, que é um projeto europeu, o STIPED. O que é que isto significa? STI, estimular, PED, pediátrico. Portanto, são devices que fazem uma estimulação elétrica de muito baixa intensidade. As pessoas podem pensar, o quê? Estimular? Isto nós chamamos esta técnica de neuromodulação, porque é uma estimulação de muito baixa intensidade, mas que é suficiente para alterar os níveis dos neurotransmissores no cérebro. Nós temos neurotransmissores que excitam, outros que inibem, e pensa-se que no autismo há um desequilíbrio entre as moléculas que ativam e as moléculas que inibem. Pronto, e isto é obviamente baseado em conhecimento,
não é? E que algum dele pode até ser controverso. Por isso eu vou falar das duas áreas clínicas deste projeto europeu. Uma é o déficit de atenção e hiperatividade, que tem muitas manifestações que se sobrepõem ao autismo. Aí explicitamente estamos a tentar melhorar a atenção e a impulsividade. Como? Fazendo neuroestimulação, a chamada modulação de áreas do cérebro que têm a ver com o controle da impulsividade. Ou seja, quando nós temos comportamentos impulsivos, muitas vezes deveríamos inibi-los. E há áreas no cérebro que têm esse controle, essa capacidade de inibir. Pronto, e isso decidiu-se, porque quando se faz um estudo, um ensaio clínico, tem que se decidir o que é aquilo que nós queremos melhorar e que achamos que temos evidência suficiente para testar. Quer dizer, nós não vamos fazer ensaios clínicos para aumentar o QI de uma pessoa. Quer dizer, isso seria um milagre, não é? Não quer dizer que seja impossível, mas temos que ter uma pergunta de investigação clínica muito específica e temos que tentar melhorar coisas que melhorem o dia-a-dia daquela pessoa. Não é? E, portanto, o controle da atenção e da impulsividade é importante no déficit de atenção. No caso do autismo, focámos muito na regulação emocional e da interação social. Ou seja, tentar estimular a capacidade de tomada de perspectiva. Porque muitas vezes no autismo a dificuldade é como é que eu me vou pôr na pele do outro, o chamado perspective taking, que os ingleses dizem, não é? E, portanto, há uma área do cérebro que tem a ver com isto, com o perspective taking, com a tomada da perspectiva do outro. E, portanto, eu diria, se falando de uma forma relativamente simples, no autismo queremos melhorar a capacidade da pessoa se sentir na pele do outro. E com isso tentamos fazer a neuromodulação de uma área de uma região do cérebro que tem a ver precisamente com isto, que é não usando palavrões, é na junção entre o lobo parietal e o temporal. Até se chama uma região de junção, temporoparietal junction. Fica assim no meio, aqui entre o lobo parietal e o temporal. Isto são hipóteses. Nós queremos saber se isto vai funcionar ou não. Pronto, nós somos, como é que se diz, um bocadinho energéticos e obsessivos. Portanto, nós andamos a testar várias soluções ao mesmo tempo. Nós estamos num outro projeto europeu em que isso que já não é o STIPED, é um projeto que envolve muitas associações. Eu não gosto de usar a palavra doente, mas é aquela que me vem à boca. Pronto, mas muitas associações de autismo. A Autism Europe está nesse projeto, empresas farmacêuticas, a Roche, universidades, e nós estamos envolvidos em esse é um projeto financiado em cerca de 120 milhões de euros, dividido por 55 instituições, com um quinhão, a Universidade de Coimbra, e para fazer principalmente duas tarefas. Uma é diagnóstica, é perceber como é que a densidade das sinapses. As sinapses são as estruturas que comunicam as células no cérebro. Se essa densidade é diferente no autismo e em diferentes regiões do cérebro. Pronto, esta tarefa nós estamos a fazer em colaboração com o King's College, em Londres, e com o Instituto Karolinska. Portanto, é um estudo multicêntrico, 3 centros. Isto é muito importante porque nós, quando se faz a investigação, convém replicar isto em vários settings. Se isto for verdade na Suécia, em Inglaterra e em Portugal, a robustez e a confiança no resultado é maior. Pronto, isso é um projeto que está em curso e, digamos, é de compreensão, porque é perceber como é que as sinapses no autismo estão organizadas de forma diferente, a comunicação no cérebro está organizada de forma diferente. O outro projeto é mais terapêutico, ou seja, tem a ver com uma molécula que é a serotonina. É uma molécula que é muito importante noutras situações, nomeadamente a depressão. Nós muitas vezes, os médicos dão moduladores da serotonina na depressão, mas a serotonina tem também a ver com comportamentos obsessivos e com a ansiedade. Portanto, isto também remete para o autismo, não é? E, portanto, há uma molécula, que é um medicamento que já é usado na depressão, que é a tianeptina, e que nós estamos a testar neste projeto se ela é útil no autismo. E porquê é que se foi pensar na serotonina no autismo? Porque 1/3 dos adultos com autismo têm a serotonina elevada no sangue. Portanto, há algo que se passa com a serotonina. Não em todas as pessoas com autismo, mas
nós queremos saber, e isto entra muito naquele conceito, nós ouvimos falar muito em neurodiversidade, não é? Sim. Pronto, eu não vou discutir agora o conceito de neurodiversidade, mas há formas diferentes de autismo e, por exemplo, e nós estamos a tentar perceber porque é que as pessoas que têm, o que é que há de diferente nas pessoas com autismo que têm a serotonina elevada no sangue. Portanto, nesse projeto nós estamos a medir a serotonina em todos os participantes. Já agora aproveito para dizer que este estudo está em aberto. Quem quiser, nós divulgamos. Eu divulguei este estudo, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, na APPDA de Viseu, também na de Coimbra. Nós divulgamos este estudo sempre com alguma cautela, mas de facto também é importante, e eu aqui também falo como pai, não é? Também é importante nós participarmos no processo de investigação, porque senão isto também não avança. Ia ser precisamente a pergunta que eu ia colocar, que é aos pais e até autistas que nos estejam a ouvir, porque é que é importante, às vezes, quando ouvimos falar em investigação, em eletroestimulação, ficamos aí um bocadinho laboratórios, porque é que é importante... Pois, mas tocou aí numa questão importante, porque um dos ensaios que estamos a fazer é em casa. Nós temos, e há uma empresa austríaca que concorreu, portanto, estes neuroestimuladores podem ser usados em casa. Certo. Podem ser usados em casa e temos tido, curiosamente, nós estamos a fazer esses ensaios especificamente no déficit de atenção. Isso até gerou algo, este estudo foi bastante divulgado e portanto, houve muitas famílias que realmente nos pediram. Pronto, e nós até tivemos a preocupação de gerar vídeos. Nós temos vídeos na Universidade de Coimbra, alguns até feitos pelos estudantes de Psicologia, para as pessoas verem o que é realmente a intervenção. Porque isso é um aspecto muito importante, que é, se nós queremos reabilitar e melhorar as competências às pessoas, não podemos pensar em protocolos que a pessoa faz uma vez por semana ou 2 vezes por mês. Nós queremos, de facto, levar a reabilitação para casa. Nesse projeto, e a neuroestimulação aí é acompanhada de um jogo. Okay. Pronto, portanto, nós queremos, mesmo com o ambiente de laboratório, e isso é uma preocupação, que seja, não só que seja o mais agradável possível, mas na verdade nós queremos, há uma outra área em que nós trabalhamos, que eu ainda não falei, que é os jogos sérios. São jogos informáticos para treinar competências. Pronto, e eu tenho feito isso no âmbito da Universidade de Coimbra, mas também no âmbito da Federação, também, que é jogos para treinar competências muito específicas. Sim. Passando a publicidade do nosso projeto, do qual somos coordenadores, o projeto Erasmus+, o ACES, que é precisamente a criação de jogos para treinar competências no local de trabalho e para as empresas melhor contratarem e melhor acompanharem, incluírem os jovens e adultos com autismo. Era para ter sido a pergunta anterior, antes da pergunta da Cláudia sobre os pais, e era esta. Espera que o seu trabalho possa contribuir para uma melhor qualidade da vida das pessoas com autismo e como? Pois, esse é o meu objetivo, não é? Nós, quando somos investigadores, queremos ter impacto enquanto cientistas, mas ter impacto nas famílias é uma recompensa muito grande. Portanto, o querer é muito forte. O como é testando várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu há bocadinho estava a dizer nós somos obsessivos e energéticos, porque nós queremos testar muita coisa. Portanto, eu estou preocupado. Não é fácil arranjar financiamento para a investigação no autismo, ao contrário do que parece. E eu vou até dizer porquê. A neurodiversidade. Eu já tive vários projetos. Portanto, isto da ciência não é fácil. Eu já tive vários projetos rejeitados no autismo, porque os avaliadores dizem que o autismo é demasiado diverso. Certo. Não deixa de ser curioso, sim, não é? Sim. Não deixa de ser curioso e é demasiado heterogéneo. Portanto, o como e esta heterogeneidade pode-se vencer de várias maneiras, não é? É colaborando com mais grupos e trabalhando com amostras maiores em vários centros. Portanto, isso faz parte do como. Portanto, nós não podemos ter a ilusão que vamos validar ou provar algo sozinhos. Mas também é importante, quanto maior é o estudo, não é? E eu depois poderei até, se quiserem, falar dos estudos de genética, quanto maior é o estudo, maior o poder estatístico para a validação. Mas menos inteligente é o estudo também, não é? A validação é quando nós já temos
uma ideia muito clara do qual é o nosso efeito e vamos validar em massa. Mas quando estamos a desenvolver ideias, é bom até que os estudos sejam pequenos. Aliás, nos estudos de ensaios clínicos, há várias fases. Na primeira, se for com fármacos, na primeira fase é só testar a segurança. Depois, numa segunda fase, segurança e um bocadinho de eficácia. E nestas fases são poucas pessoas que participam. Só na fase 3 ou fase 4 é que começam a ser centenas de participantes. Portanto, o como é assim. O como não é... Isto é como tudo. Resolver um problema... A gente sabe o como, mas não sabe se, e quer muito, mas não sabe se o vai resolver. E isso é muito importante que as pessoas percebam, não é? Porque quando eu digo que estamos a fazer um ensaio clínico, nós não somos charlatães, portanto, nós não podemos prometer que vamos encontrar a solução. O que as pessoas podem contar é que queremos muito e sabemos como do ponto de vista correto, do ponto de vista científico. Pronto, não sei se respondi à pergunta. Respondeu aí bem. Retomando, que entretanto eu interrompi e fomos por aí fora, voltando aos Serious Games, e depois se quiser avançar já para a genética, à vontade. Retomando que há pouco interrompiu quando estava a falar do estudo. Pois, Serious nos Serious nós já desenvolvemos investigação. vários, não é? Isso também é uma experiência muito curiosa, não é? Porque que tem a ver com a recompensa que eu sinto no meu trabalho, não é? Eu vou falar um bocadinho nisso. Não é só a recompensa como cientista, é a recompensa como pessoa que quer trazer soluções, não é? Portanto, nós fizemos um primeiro Serious Game que era uma entrevista de emprego. Curiosamente isso está ligado também a alguns projetos em que a Federação agora participa. E nós fizemos esse jogo com pessoas da Associação de Autismo de Coimbra, a PPDA Coimbra, e com pessoas, eu conheço até alunos, ex-alunos com diagnóstico de autismo. E é muito engraçado construir o jogo com estas pessoas. E elas dizerem, esta pergunta é mesmo que, isto é mesmo o que eu preciso. Portanto, as pessoas reverem-se naquelas dificuldades na entrevista. Portanto, nós desenvolvemos vários jogos. Estou-me a lembrar do jogo do autocarro, que é um jogo para treinar pessoas com menos autonomia a usar transportes públicos. E, por exemplo, esse foi publicado e nós tivemos contactos de uma escola de Nova Iorque, que era uma escola especializada em autismo, e uma escola canadiana, porque queriam implementar e ter acesso ao jogo para usar na escola. Isso para nós é uma recompensa grande, mas que ainda não está concretizada, porque nós agora, para podermos massificar o uso disto, precisamos de algum financiamento. Certo. Precisamos de um modelo para a disseminação destes jogos. Mas nós criámos uma plataforma, eu até falo aqui do Marco Simões, que foi meu aluno de doutoramento, que é engenheiro informático, que ele desenvolveu uma plataforma para alojar estes jogos e também alojar monitorização para reabilitação. Portanto, isto é uma área em que nós estamos a trabalhar, se Deus quiser, para chegar mesmo a uma resposta que as pessoas possam... Isto agora com o Covid tornou-se muito importante, não é? Sim. Das pessoas poderem aceder a estes jogos online. Cada vez mais esta questão de usar-se jogos online para treinar competências. Portanto, isso é uma área que eu apesar de ser um neurocientista, eu não vou aprender muito mais de neurociência com estes jogos. Embora aprenda-se alguma coisa quando nós acoplamos à tomada de decisão. Mas isto é mesmo para ter soluções simples, que não é preciso um medicamento. É logo um vício. Um vício dos jogos. Aqui não há muito essa questão. Claro que nós temos... Porque isso é pensado no próprio desenho do jogo, não é? E porque estes jogos são jogos sérios. Não é? Por exemplo, o jogo do autocarro, na verdade, foi feito com a PPDA de Viseu e nós íamos lá. Basicamente, o que nós fazíamos era... Há um itinerário, as pessoas tinham que escolher num mapa, as pessoas estão no mundo virtual, têm que entrar no autocarro, validar o bilhete, sentar-se no sítio certo, decidir se mudam ou não de autocarro. E porque é que nós fomos a Viseu? Primeiro porque nós gostamos sempre de perceber o que se está a passar durante o jogo, mas porque nós estávamos a medir a ansiedade usando a resposta da pele, a chamada resposta galvânica, que é o mesmo que se faz com os detectores de mentira. Quando a pessoa está muito nervosa, há muita sudação, quando está ansiosa, e portanto nós estávamos a medir a ansiedade durante o jogo, porque havia pessoas que se enganavam, ou entravam no autocarro que já lhes dava stress. Portanto, estes jogos são sérios, mas e por serem sérios causam um bocadinho de ansiedade, porque a pessoa está ali para aprender, para melhorar. Não é só o jogo pelo jogo.
Mas nós não tivemos ninguém que tenha desistido e nós vimos que esses sinais de ansiedade iam diminuindo ao longo das sessões. Fizemos 3 sessões, também não foram muitas, mas, portanto, e isto é muito, portanto, estes jogos servem para treinar competências, monitorizar a ansiedade se juntarmos a estes sinais do corpo, sinais fisiológicos, e, portanto, o facto de serem sérios tira um bocado o vício. É a minha hipótese. Portanto, com esta base, não era na vida real para ir ao autocarro. Tinha um chip que tentava medir a pulsação e também. Eu estou a imaginar se foi feito pela capacete ou. Isso é uma boa questão. Nós fizemos em realidade virtual, ou seja, nós queremos treinar as pessoas num ambiente de realidade virtual para depois transferir para a vida real. E nesse estudo, isso é muito engraçado, tivemos vários participantes que nunca tinham usado transportes públicos e com aquele jogo passaram a querer. Bem, me parecia que era mesmo a realidade virtual. Só que não imaginava se fosse na vida real ou então com a base do jogo de realidade virtual. Nós tentamos simular ao máximo e nós temos vários projetos em que fizemos isso. Se te aproximares de uma pessoa, se te aproximares demais, não gostas, não é? Nada. Pronto. Nós fizemos um jogo com os dois mundos, o real e o virtual. Um jogo em que a pessoa se aproxima de outra pessoa, masculino ou feminino, na vida real, e a gente media a distância com um laser. E depois repetíamos, é uma sala do hospital pediátrico, isto foi feito com meninos, e nós medimos também no mundo real. Foi muito engraçado, porque para as pessoas com autismo, a distância de conforto era igual no mundo real e virtual. Nas pessoas não autistas, não. Portanto, nós trabalhamos muito isso. O que é que nós podemos aprender no mundo virtual que depois podemos transportar para o mundo real? E, portanto, tentamos ter ambientes virtuais o mais realistas possíveis. Mas isto também é muito interessante em termos de estudos de investigação clínica, porque vamos imaginar que só 2 em 10 é que beneficiam desta intervenção. Isso já valeu de muito. Porque isso depois entra nas questões estatísticas. Quem é que pode beneficiar? Haver pessoas que ganham a energia, a motivação suficiente para depois se exporem no mundo real, neste caso para usar autocarros. Pronto, e muitas vezes nós vemos isso. Nós temos alguns estudos que a nível de grupo não há um resultado estatisticamente significativo, mas a nível de algumas pessoas o resultado Depois na vida, na aplicabilidade, não é? É bastante... valeu a pena. Isso é muito interessante. Muito giro. Bastante. E há pouco falou da investigação em genética. Pois, eu não sou geneticista, portanto tenho que fazer este disclaimer. Colaboro com várias pessoas, mas tenho trabalhos em que nós juntamos a genética. Posso-vos dizer que é uma pergunta que me fazem frequentemente. Obviamente que o autismo, os ingleses dizem highly heritable, portanto altamente herdável, não é? Mas isso não significa... Não há nenhum gene que tenha grande peso nesta hereditariedade. Isto é como nós herdarmos características dos nossos pais. Nós herdamos um cocktail de genes que naquela receita dá autismo. Ou seja, é altamente herdável porque nós estamos a herdar um grande pacote de genes. Esta é a minha visão e eu penso que a evidência mostra isso, porque o autismo é uma perturbação complexa e cada gene em si tem um peso muito pequeno. Portanto, hoje em dia, claro que há pessoas... Os autismos chamados sindrómicos, com diagnóstico genético, são relativamente raros. Okay? Por exemplo, nós trabalhamos com a tuberose esclerosa, que é uma doença que origina epilepsia e alta incidência de autismo. Mas aí é uma mutação, é uma doença genética chamada, mendeliana, se quiserem. Aí a pessoa vai ter, muito provavelmente, epilepsia e autismo. Mas isso é raro, é o chamado autismo sindrómico. O autismo dito idiopático, complexo, a maior parte dos genes que estão envolvidos aumenta ligeiramente a probabilidade da pessoa ter autismo. Portanto, não vai aparecer nenhum marcador genético que vá dizer, isto é a minha convicção, que vai dizer que a pessoa tem autismo. Eu, por acaso, tenho um aluno de doutoramento que
está... Portanto, eu digo que não sou especialista em genética, mas nós trabalhamos já alguma coisa em bioinformática. Portanto, um dos nossos alunos de doutoramento está a pegar há bases de dados internacionais, com dados de genética, nomeadamente o Cefari, e ele foi lá buscar dados para tentar ver os genes que têm a ver com a dopamina, que é a molécula da recompensa, e ver se os genes que... Quanto mais cópias desses genes tivermos, mais dose de dopamina temos. Pronto. E ele foi ver os efeitos de dosagem, nós chamamos de dose de dopamina, portanto, porque ele conseguiu diferenciar o autismo de outras situações do neurodesenvolvimento, nomeadamente o atraso do desenvolvimento. Mas o que nós vemos, mesmo nas redes genéticas, é uma grande heterogeneidade. Ou seja, há muitos caminhos genéticos para chegar ao autismo. E as pessoas hoje começam a perceber que os genes não são suficientes para explicar, porque são muitos. Depois são os produtos desses genes, e depois são as interações das proteínas, e, portanto, isto é bastante complexo. Portanto, e sendo bastante complexo, nunca vai haver um gene que determine autismo. É sempre um conjunto complexo de sistemas que estão ligados aos genes que dão ou não autismo. Estamos a aprender tanto, Patrícia. Bastante, sim. No autismo, infelizmente, continuam a existir muitas terapias e muitos negócios baseados em terapias que se dizem milagrosas. Qual é o perigo deste tipo de terapias que não são validadas cientificamente? E como saber como nos podemos informar, junto de quem? Porque há muitos pais, Pois, e o Miguel sabe disso também enquanto pai, que há muitos pais que procuram muitas respostas que às vezes parecem as respostas ideais, maravilhosas, inovadoras. Pois, eu vou-lhe primeiro falar no efeito placebo. Porque nós trabalhamos com muitas pessoas com autismo, com boa cognição, que adoram tecnologia. Certo. Eu estou convencido que só a tecnologia tem um efeito placebo. E, portanto, pode haver até aí muita coisa que não funciona, mas que tem um efeito placebo grande. Certo. Porque eu recebo conta... Eu agora vou falar de uma área em que eu trabalho e em que eu acredito, mas que acho que há muita coisa por validar, que é o famoso neurofeedback. Não é? Nós trabalhamos em 2 tipos de neurofeedback. O neurofeedback usando imagem. Estamos a medir sinais com um aparelho, que é a ressonância magnética. O neurofeedback mais barato, mas que eu tenho visto que sai muito caro a quem vai para as clínicas, é o neurofeedback baseado em eletroencefalograma. Até existem museus, não é? Não sei se já foram... Há vários museus que a pessoa vai lá, põe lá um elétrodo na cabeça e tenta mover a bolinha. Ok? Não sei se viram, eu já estive no museu nos Estados Unidos, mas eu penso que em Portugal também há museus com isso. Eu não acredito nisso que está nos museus, porque basta haver contração muscular que o sinal pode ser suficiente para gerar um artefacto que mexe a bola. Ok? Portanto, nós trabalhamos com sistemas de neurofeedback em que eu acredito, em que eu acho que funcionam, mas precisam de ser validados. Ok? Portanto, há muita gente a fazer neurofeedback não validado. O que é isso do neurofeedback? Acho que é importante... Pois, o neurofeedback é quando nós estamos a medir um sinal do eletroencefalograma ou um sinal do cérebro e pedimos à pessoa para manipular esse sinal. Isto parece ficção científica, não é? Claro que a pessoa há vários sinais do cérebro que a gente pode manipular simplesmente tentando ficar mais calma ou meditativo. E, portanto, a pessoa não acaba por, usando uma estratégia, mexer com o sinal do cérebro. Nós, na nossa investigação, o que fizemos foi pedir às pessoas para imaginar outras a sorrir ou a ficarem tristes. E isso mexe com o sinal do cérebro que tem a ver com as expressões emocionais. E isso, nós publicámos um artigo na revista Autism em que mostramos que isso é possível fazer, é que a pessoa consegue controlar a atividade das áreas do cérebro que têm a ver com as expressões emocionais. E nós achamos, a nossa hipótese é que uma pessoa com autismo consiga fazer isto, começa a perceber melhor a execução das expressões emocionais e a perceber e a reconhecer melhor nos outros as emoções. Nós chamamos a isso o diálogo entre a ação, sorrir, e a percepção, reconhecer emoções nos outros. Portanto, eu esse acredito, mas agora para chegar à prática clínica ainda há um caminho. Mas nós provamos, o que é que nós vimos nesse estudo, que está publicado nessa revista? Fizemos 5 sessões terapêuticas, não houve ninguém que tivesse desistido, pelo contrário,
Nós aí percebemos, porque antes de eu entrar nesta área, esqueçam que eles não vão gostar da tecnologia, vão ficar com medo da ressonância, não vão gostar de uma touca de eletroencefalograma. Pelo menos connosco nunca aconteceu, pelo contrário, até gerámos, em alguns casos, um excesso de commitment para fazer melhor da próxima vez, porque eles sabiam que nós queríamos ver se eles conseguiam aumentar a atividade numa região do cérebro. E, portanto, as medidas que nós vimos com maior melhoria até eram medidas não específicas, ansiedade e humor. Nós vimos, e eu não sei se aqui não haverá uma parte de efeito placebo. Sim. Que é, as pessoas sentem que fazem parte de um projeto, mas aquele poder da pessoa sentir que controla a atividade do seu próprio cérebro, eu acho que isso é mais do que um efeito placebo, que é o ganho de um poder, não é? E sentir que, pronto, e isso foi um estudo muito, muito recompensador. Nós fizemos outro para treinar aquilo que nós chamamos já, e também está publicado, para treinar aquilo que nós chamamos já a atenção social. O que é isto? É a capacidade, a Patrícia imagina-se numa festa, que toda a gente está a olhar para todo lado e a Patrícia está a tentar monitorizar quem é que olhou para quem e quais são as intenções. Nós desenvolvemos um jogo para treinar seguir o olhar dos outros. Pronto. É o chamado jogo da atenção social. Pronto, também está publicado. Mas, portanto, nós estamos numa fase em que vimos que isto tem efeitos benéficos a nível clínico, mas agora precisamos de passar à próxima fase. E isso depois agora depende de muita coisa, nomeadamente o financiamento. Mas, por exemplo, este projeto das expressões emocionais eu gostava mesmo de o levar para a frente, porque treinar as pessoas a treinar a sua própria expressão emocional e a rever-se nos outros, eu acho que isso tem bastante potencial e nós conseguimos ver esse sinal não só na ressonância magnética, mas no eletroencefalograma. E, portanto, claro que a gente tem objetivos e sonhos, mas depois também depende um pouco do financiamento. Sim. Voltando aqui à questão dos estudos não validados. Que perigo é este dos estudos que não são validados cientificamente? Pois, o perigo... E das terapias. Aqui refiro-me mais no autismo, porque existem muitos centros, a Federação recebe muitos e-mails de vez em... Pois, é muito difícil filtrar. E, por exemplo, há muita coisa que devia ser mais regulada, não é? Pois, é isso. Nós, quando fazemos estes estudos, tivemos que ir às entidades reguladoras, ao SEIC e à Infarmed, e as coisas para serem usadas na clínica têm que estar aprovadas para uso clínico, não é? E nós, por exemplo, coisas muito simples da visão, testes da visão das cores, nós temos alguns testes que não estão aprovados para uso clínico. E, portanto, eu desconfio que há muita coisa aí em certas clínicas que não estão a ser usadas com aprovação para uso clínico. Por exemplo, eu estou-me a lembrar, e então aí a empresa que vende, ou quem vende, tem que pôr um disclaimer, atenção que isto não está aprovado para uso clínico. Eu não sou a ASAI, nem nenhuma entidade reguladora, mas eu já dei várias palestras onde vieram falar comigo no fim. E em que recebi um cartão, olha, eu tenho uma clínica de neurofeedback, eu tenho isto, como não estive nessas clínicas, não posso dizer que estejam a fazer bem ou mal. Mas isto é algo muito disseminado pelo mundo fora. Não é? Sim. Não é? As pessoas podem dizer, mas pôr uma touca de EEG não faz mal a ninguém, mas o custo, que há muitas famílias com custos colossais, a pagar muito mais do que o que deviam para coisas que não estão aprovadas para uso clínico. E isso eu não tenho dúvida que está... Eu também trabalho noutras áreas, não é? As pessoas gostam de mostrar no consultório um jogo sofisticado, mas e as pessoas também não estão informadas que quando pagam um serviço clínico, então esse serviço tem que estar validado e aprovado para uso clínico. Eu não estou aqui a acusar ninguém, mas é algo que sobretudo quando há um custo económico associado, que eu também chamo de efeito adverso, não é? Mas também é verdade que eu já recebi bastantes mensagens, até no Facebook, embora eu vá pouco ao Facebook, volta e meia eu vou lá e tento responder, mas eu tenho vários testemunhos de pessoas que dizem que sentem que
que sentem que o filho ou a filha melhoram muito na clínica ou que foram com o neurofeedback. Eu acredito que isso possa acontecer, mas enquanto não tiver aprovado para uso médico, até prova em contrário, é um efeito placebo. E não sei se as pessoas não conseguiriam uma solução semelhante com custos muito menores. Isso. Eu também tenho dado resposta, não é? Eu tenho dado resposta a algumas pessoas que me contactam, que nós temos estudos em neurofeedback e que as pessoas podem experimentar. É claro que a gente não, sendo estudos pequenos, não podemos estar a incluir toda a gente, mas, portanto, eu também tenho como objetivo validar alguma terapia em neurofeedback, mas validar de forma médica. Sim. Pronto, e eu penso que isso é algo que convém refletir. E, sobretudo, os pais que compram esses serviços tentarem perceber se aquela terapia está validada. Sim. E sendo pai de um jovem com autismo, como é que isso determinou ou influenciou o seu percurso profissional? Pronto, influenciou ao nível dos hobbies, mas podemos falar isso mais tarde, se calhar. Mas isso é uma questão, eu às vezes pergunto-me se isto é um viés, não é? Porque é um caso, não é? Certo. É o caso que eu conheço, e eu sinto às vezes que até posso ser criticado por isso, não é? Embora eu acho que ao conhecer o meu filho eu conheço muitas pessoas com autismo. Pronto, e eu aqui faço uma provocação aos meus colegas médicos. Viver com uma pessoa com autismo 24 horas por dia é muita informação. É muito diferente de ver uma pessoa uma vez por ano, meia hora num gabinete médico. Sim. Porque eu já, como é que é dizer, eu também sou muito sincero, já tive este tipo de discussão com colegas até, e isso também tem muito a ver com o nosso sistema de saúde, e eu também sou frontal e direto, eu já visitei centros, por exemplo, em França, e metade desses centros fazem diagnóstico e reabilitação. Nós vemos salas de aula, em Portugal, isto é o nosso Sistema Nacional de Saúde, o foco é o diagnóstico, é a avaliação. Eu, enquanto pai, sou médico também, investigador e colaboro e agradeço muito aos meus colegas clínicos, mas isto não é só no autismo. Não é, o foco está em fazer muitas consultas. Portanto, isto não é nenhuma crítica, é uma crítica mais ao sistema do que a algum colega. As pessoas fazem muitas consultas, que vêm os utentes cada vez em menos tempo, e ver um utente 20 minutos, meia hora, que seja uma vez por ano, o que é que a gente conhece daquele utente? Pronto, e que apoio é que há depois para a intervenção, não é? Eu não trabalho só no autismo, no início disso trabalhava na área da visão, é igual. Há muita gente que não se interessa pela baixa visão, por exemplo, e há muito poucas respostas e há muito pouco encaminhamento, porque há muita coisa em que se pode melhorar a qualidade de vida na baixa visão. Pronto, eu fiz durante muitos anos diagnóstico e eletrodiagnóstico em doenças que levam à cegueira, e isso era ainda mais, se possível, ainda mais evidente, não é? Pronto, aqui, não querendo ser cínico, isto também é uma questão económica. Pronto, e enquanto pai eu vejo estas coisas todas, não é? Se calhar isso influencia a vontade de trabalhar na reabilitação, se é um viés ou não, mas eu penso que isso depois também se reflete nas expectativas dos utentes, não é? Porque as pessoas não querem só diagnósticos ou avaliações neuropsicológicas, as pessoas querem respostas ajustadas para aquela neurodiversidade. Eu sei que o que eu estou a dizer é um bocadinho incómodo, mas pronto, é a minha perspectiva. Ainda bem que falou sobre os hobbies. E a próxima pergunta era exatamente isto. Quais os seus hobbies preferidos? Eu, neste momento, é 3 palavras: surf, leitura e cinema. Embora o surf é o que ganha, mesmo a nível de ocupação de tempo. E comecei pelo hobby do surf, relativamente tardio, por causa do meu filho. Porque ele na água é outra pessoa. Portanto, a água tem um efeito brutal. É engraçado a autonomia que ele ganhou na água, não é? Porque a água também é preciso ler correntes. Eu faço surf, ele faz bodyboard. Mas eu chamo aqui, se quiser dar um nome clínico, é terapia ocupacional.
mas tem um efeito nele fantástico, e então eu desenvolvi esse hobby para o poder acompanhar. E adoro. Agora também às vezes vou sozinho, por exemplo, hoje trouxe a prancha, estamos aqui perto da Caparica, mas pronto, tornou-se um hobby que tem um bocadinho a ver com isso. Portanto, foi ele que me instigou. Primeiro era para ele ter segurança, eu também acompanhava, e depois comecei a fazer também. E fazem os dois. Fazemos os dois. É uma atividade em família. Pois, junta-se o útil ao agradável. Exato. E tinha falado de cinema. Qual foi o último filme que viu no cinema? Com a maior parte dos filmes eu vejo ou na televisão ou pronto, no cinema, se calhar antes da pandemia, tenho que admitir. Quer que eu diga um filme que eu tenha gostado muito? Se calhar temos que voltar aos anos 70. Não, eu gosto muito gosto filmes de ficção científica, Blade Runner, não é? O último filme que me esforcei, portanto, os últimos filmes que me esforcei por ver foi o remake, este mais recente, não é? Gostei muito do Padrinho, faltando aos anos 70. Eu estou a tentar convencer o meu filho mais novo a ver, mas ele ainda tem aquela... Ele acho que já viu um, pelo menos um ele já viu. Mas gosto muito do Dune, portanto, tenho gostos um bocado científicos, se calhar. Mas gosto de bastantes variedades, bastantes tipos de género cinematográfico. E a leitura é mais ou menos com a ficção científica? Ou... Não. Por exemplo, gosto muito de Philip Roth, gosto muito do Franzen, autores americanos, pastoral americana, mas também gosto de boa ficção científica. 2 dos livros que eu mais gostei de ler foi o Dune, porque o Dune também tem um livro, e gostei imenso do Solaris, que também tem um filme, e gostava imenso dos livros do Isaac Asimov. Aliás, há um conto do Isaac Asimov que remete muito para esta discussão do autismo, porque as pessoas eram-lhes colocadas um chip para aprenderem uma profissão, e o protagonista desse conto não lhe davam nada. Portanto, ele não ia aprender nada. Depois ele era para ser o criativo. Na verdade, ele tinha sido escolhido para ter ideias, não era para fazer mais do mesmo. Portanto, ele era uma espécie de patinho feio até mesmo ao fim do conto, porque aquela pessoa era diferente e tinham pensado nele para fazer outra coisa, mais criativa. Logo bem, em relação ao Dune, primeiro tenho que ler e só depois em DVD. Ok, eu gostei muito do Dune por várias razões, não é? Porque do livro e depois também dos filmes, porque o Dune é muito sobre o ciclo da água. É uma ilha que é um grande deserto, é uma duna, não é? E há uma população residente que vai armazenando água tentando criar o ciclo. Não é? Então vão acumulando água até que uma pessoa morre, eles tentam recuperar a água. Portanto, há ali um certo heroicismo ecológico, para além e depois é um planeta muito pouco atrativo, mas depois tem a especiaria espacial. Pronto, isso é uma especiaria que permite as pessoas navegar no espaço. Por causa desta fala, temos que ter muito cuidado para os spoilers. Não, mas eu acho que não contei a história. Mas vê, eu não contei nada que seja spoiler. Mas era para termos um bocadinho de cuidado. Sim. Deve ser a biografia. Por isso não podemos contar muito de como é que é o filme e a leitura. Mas recomendo primeiro o livro. Sim, aliás, eu comecei primeiro por ver o livro. Foi isso que depois me levou até ver os filmes. Próxima pergunta, Patrícia. Força. Não, mas já não tenho. Já não tens? Não. Tu já respondi a tudo, Patrícia? Já. Não tens assim uma pergunta mega difícil? Eu estava à espera
da primeira foi o mais complicado. Está bem? Pronto. Já estou descansado, já não tenho Já- nenhuma pergunta já fica difícil. mais tranquilo o resto do episódio. Voltando aqui à investigação, qual a importância do trabalho que é feito nas universidades para o dia-a-dia das associações, e nisto falo, claro, das associações de pais, e de que forma é que poderia haver uma maior relação entre as universidades e as associações? Eu acho que pode haver mais porque há muitas candidaturas a projetos. Por exemplo, a Fundação La Caixa tem calls de projetos em que eles aceitam instituições da sociedade civil. Eu acho que se calhar tem que haver mais... Portanto, há fundações que já financiam e aceitam as associações como parceiros. Eu diria que projetos europeus, para além do Erasmus, isso também é possível. Agora, era muito interessante, por exemplo, há projetos... Eu sinto até eu próprio um bocado a obrigação de explorar mais isso, porque nós temos os projetos do Portugal 2020 em copromoção, que fizemos vários em modalidade com empresas. Portanto, algo que eu queria explorar no futuro era projetos em copromoção com IPSS. Há agora aqueles projetos da inovação social, mas eu penso que falta mesmo mais diálogo entre as IPSS e as universidades. Para isso, se calhar, também é importante os gabinetes, as divisões de projeto das universidades estarem mais alerta para isso. As associações umas estão mais... Porque há muitas associações que já estão mecanizadas para concorrer a projetos, outras que não. Ritmo. Mas eu diria que há aí um potencial a explorar. A PPDA de Coimbra, eu sou vice-presidente, embora a doutora Elsa trabalhe 10 vezes mais do que eu na associação, mas a PPDA de Coimbra está de facto envolvida em bastantes projetos e ainda agora concorreu a um projeto que era fora do âmbito do Erasmus. Um projeto, e eu já agora aproveito para dizer, eu concorri agora a um projeto com os PALOP, na área do autismo. Já agora aproveito, não sei se vai ser financiado ou não. É um projeto com Cabo Verde e Moçambique, porque faltam nesses países, inclusive, instrumentos para fazer o diagnóstico e o acompanhamento. Por acaso até tenho uma colega em Cabo Verde, que é professora lá, tem a filha com autismo, e teve que vir cá fazer consultas. Mas, portanto, nós temos bastante vontade de aumentar a awareness. Portanto, isso são projetos da União Europeia mais voltados para a inovação social, não é? Portanto, ou seja, nem é tão científico, embora também vá gerar trabalho científico, mais do domínio, se calhar, de ciências sociais, saúde pública, mas é tentar perceber a realidade destas situações. Há 50 anos em Portugal ninguém sabia o que era autismo, nem se diagnosticava, não é? Ou as pessoas tinham outro diagnóstico. Em alguns países africanos não há psiquiatras suficientes, as pessoas podem não acreditar, em Cabo Verde há 1 ou 2 psiquiatras. Isto foi-nos dito pelos colegas, Certo, que estão lá. ou pelo menos disponíveis para estar no terreno. E portanto há muito diagnóstico que fica por fazer e muito acompanhamento que fica por fazer. Ou seja, esta área de intervenção... Portanto, há muitas oportunidades para as associações a nível de financiamento europeu. O nosso Sistema Nacional de Financiamento, há pelo menos o Portugal Inovação Social. Depois também depende muito de quais são as entidades que gerem esse financiamento. Eu penso que aqui é mais, pelo menos até agora, ao nível das CCDRs. Mas tem que haver um bocadinho também... para as associações é difícil se não tiverem um gabinete de projetos. Pronto, se calhar também é aqui, agora falando da Federação, é uma área em que se calhar a Federação pode ajudar, mas já há aí muitas oportunidades e depois também há aqui muita competição, não é? Porque eu vejo, há muitas universidades que contratam consultoras, não é? Há verdadeiras redes de escrever projetos a nível europeu, portanto, torna-se muito competitivo, não só ao nível da ideia, mas da forma como se apresenta o projeto. E, portanto, também tem que haver a consciência que nós, por vezes, recorremos a consultoras para nos ajudar a elaborar um projeto como deve ser em tempo útil. Portanto, são os desafios que nós temos nas universidades, mas que, de facto, podia haver mais ligação. A próxima pergunta era exatamente essa.
que futuro para a investigação em Portugal, neste caso na área das neurociências, e que desafios, eventualmente? Eu sou sempre uma pessoa do copo meio cheio. Eu trabalho com Ótimo. o Vera. Há muitas coisas que também não vou negar que são difíceis, não é? Eu trabalhei na Alemanha e na Holanda e aqui perco muito mais tempo com questões burocráticas. Fazer uma compra ainda é difícil. Lidar com alfândegas. Portanto, nós temos muita coisa que não é só culpa da legislação. Há muita coisa aqui. Portanto, também não quero criticar ninguém. O financiamento podia ser melhor, mas também já foi pior. Pronto. Ou seja, não me querendo queixar, eu diria que há aqui um grande ponto de interrogação. Há coisas que melhoraram bastante. Por exemplo, a questão do IVA, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o IVA recuperado reverte para os investigadores, o que eu acho que é bom, muito bom, porque há mais dinheiro para a investigação. Portanto, eu gosto de ser um positivista, não deixando de ser um crítico. Portanto, nós estamos na comunidade europeia, pronto, temos que aproveitar as oportunidades que há. Pelo menos não podemos dizer que não há oportunidades. Claro que mesmo a nível europeu o dinheiro não é abundante, mas pelo menos temos a oportunidade de ir atrás dele. Patrícia, nada, não é? Já fechámos por hoje. Já puxamos. Dr. Miguel, muito obrigada. Obrigado eu por esta conversa. Obrigada. Foi ótimo. Acho que aprendemos imenso, Patrícia. Saímos daqui cheia com novas palavras, conceitos, definições novas. Verdade? É melhor guardar os segredos Ai. dos deuses. É? Ok. Obrigada. E boa tarde a todos, então. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ativem o sininho no Spotify e no YouTube para receberem as notificações sempre que sair um novo episódio. E claro, visitem o nosso site e subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das notícias da Federação e das nossas associações federadas. Muito obrigada, encontramos-nos na próxima conversa sobre autismo. Corações aqui, corações ali.